Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para falar a respeito das recomendações do Reino Unido da vacina de Oxford, que é a AstraZeneca. Faz pouco tempo que teve um update das recomendações do sistema de saúde do Reino Unido. E por que do Reino Unido? O Reino Unido hoje é o local que tem mais experiência no uso da vacina de Oxford AstraZeneca. Então, quando a gente vai olhar as recomendações do sistema de saúde do Reino Unido, que é como se fosse o SUS, a gente consegue ter uma ideia de quais são as indicações e as contraindicações da vacina de Oxford. E por que vale a pena falar sobre isso? Porque aconteceu nessa semana uma polêmica em relação a essa vacina. Então, uma paciente do Rio de Janeiro morreu devido a uma suposta trombose que pode estar ligada ao uso da vacina da AstraZeneca. Então, isso fez com que vários governos municipais baixassem um decreto para evitar o uso da vacina em pacientes grávidas. Então, se a gente for levar em conta a bula da vacina, realmente o grupo de pacientes grávidas em especial não foi um grupo onde a vacina foi estudada. Então não existe a recomendação na bula para esse grupo em especial. Mas se a gente for levar em conta a recomendação do sistema de saúde do Reino Unido, eles não consideram grávida uma situação que contraindique o uso da vacina. Da mesma forma que eles não consideram o uso de anticoncepcional um grupo que não pode ser vacinado. Então, tudo bem que as pacientes grávidas elas podem ter algum aumento de fenômeno tromboembólico, né, que é ter trombose ou embolia, mas lá no Reino Unido eles não consideram isso como um fator de risco a mais para o uso da vacina. Nos casos que foram vistos lá, a vacina não foi um fator que nas pacientes grávidas foi responsável por um aumento do número de trombose. Então esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro pode até ser algo não causal. Ou seja, pode até não estar ligado à vacina, porque a experiência no Reino Unido demonstra isso, que grávidas eles não consideram que tem um risco maior de ter trombose ligado à vacina. Uma outra situação onde as pessoas ficam muito em dúvida é se pacientes com trombofilia eles podem ou não tomar vacinas. Então, trombofilia é uma condição genética que aumenta a chance de trombose nesses pacientes. Existem vários tipos de trombofilias, que são alterações genéticas diferentes, que fazem com que esses pacientes tenham um risco aumentado para trombose. Quando a gente olha as recomendações do Reino Unido, os pacientes com trombofilia não possuem contraindicação para o uso da vacina de Oxford. Então é mais uma condição que aqui no Brasil as pessoas estavam preocupadas, mas que quando a gente vai olhar as recomendações do sistema de saúde do Reino Unido, não considera trombofilia como uma contraindicação para o uso da vacina de Oxford. Se a gente for olhar as contraindicações consideradas absolutas, que são pessoas que não podem realmente se vacinar com a vacina de Oxford, nas recomendações do Reino Unido só tem dois grupos de pacientes que eles contraindicam. O primeiro grupo são os pacientes que apresentaram plaquetopenia, que é a diminuição do número de plaquetas ligados ao uso de heparina. Ou seja, pacientes que fizeram uso de heparina, que é um anticoagulante, por alguma doença e que evoluíram com algum tipo de plaquetopenia, eles consideram que esses pacientes, para o uso da vacina de Oxford, possuem uma maior quantidade de complicação. Então, eles contraindicam para esses pacientes. Uma outra contraindicação que eles consideram são os pacientes que já tiveram trombose em outra dose da vacina contra a Covid. Então, o paciente tomou, por exemplo, uma dose de AstraZeneca e nessa primeira dose ele evoluiu com algum tipo de trombose, neste paciente a segunda dose está contraindicada.
Então, se a gente for levar em conta, a vacina de Oxford é das vacinas produzidas no Brasil, é a vacina que tem a maior efetividade contra a Covid. As duas doses, nas pesquisas que fizeram a liberação da vacina para a Anvisa, a efetividade foi maior do que 82%. Quando a gente compara isso com a Coronavac, que é outra das vacinas produzidas aqui no Brasil, é, a efetividade da Coronavac é bem menor. Então, a vacina, ela é muito segura, a chance de trombose com a vacina é menor do que 0,1%. Então, a chance de ter algum tipo de fenômeno de trombose ou embolia é muito baixo. E que, por exemplo, se você tiver Covid, a chance de uma trombose é de 20%. É muito alto. E aqui no Brasil, onde a gente está ainda com o Covid se espalhando ainda pela população, é muito ruim correr esse risco. Então, quando esses governos municipais baixaram essa regra de que para evitar a vacinação de pacientes grávidas com a vacina de Oxford, é um problema, porque a gente não tem uma segunda opção viável para essas pacientes em todos os locais. A vacina, a Coronavac, a gente está com falta de insumos, tem gente que não está nem conseguindo tomar a segunda dose. A vacina da Pfizer, a gente ainda tem um número acanhado de doses aqui no Brasil, não são em todos os lugares que chegaram. Então, quando a gente pega essas pacientes grávidas, proíbe de dar a vacina da AstraZeneca, que tem uma efetividade muito boa, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar esse grupo sem vacinação, porque a gente não tem outra opção para dar no momento. E esse grupo sem vacinação acaba sendo um alvo, porque hoje a gente tem aí a variante amazônica, P1, cada vez mais comum no nosso país, que é uma variante que infecta mais e mata mais jovens do que a gente viu na primeira onda. Então hoje tem mais pacientes jovens e mais morrendo. E mulheres também estão morrendo mais com essa variante P1. Então, a gente deixa essas pacientes grávidas à mercê do vírus quando a gente toma uma decisão de não vacinar essas pacientes, e essa decisão é algo que lá no Reino Unido não existe. As grávidas são vacinadas normalmente, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma essa decisão. Da mesma forma que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu tenho ouvido pacientes que estão no posto de saúde para vacinar, eles veem gente que descobre que quando a vacina é de Oxford, de AstraZeneca, a pessoa decide não se vacinar. Isso é um absurdo, porque isso é se basear em informação em grupos de WhatsApp ou locais na internet com informações, com fake news, informações falsas. A vacina da AstraZeneca é uma vacina muito segura e a gente precisa usar. Se a população não se vacinar, a gente vai continuar com o Covid circulando, a gente vai continuar patinando nessa situação aí por mais meses ou anos. Então, se você está é sua vez de vacinar e você deixar de tomar a vacina por ser uma ou outra vacina, é uma irresponsabilidade. Porque é o que eu sempre digo, a melhor vacina é aquela que chega no seu braço. Se a gente não conseguir que o máximo de pessoas sejam vacinadas, a gente não vai conseguir tirar esse vírus de circulação. O que a gente tem visto aí em países mais avançados com a vacinação, como Israel e Estados Unidos, eles já estão rumando para uma vida normal. E a gente aqui no Brasil, a gente ainda está muito longe disso. Está muito longe porque ainda não tem vacina para todo mundo. E se for sua vez de vacinar e você está evitando de tomar a vacina por ser uma ou outra, é uma responsabilidade. Então, muito obrigado a todos que me acompanham. Obrigado por terem assistido mais um vídeo.